Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este sábado, 13 de julho de 2024, para os jogos do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo até aqui, já chega deixando a sua inscrição, ativa também o sininho das notificações e deixa aí o seu like, o seu joinha no conteúdo, que é muito importante para o crescimento do canal dentro da plataforma. No mais é isso, vamos analisar os nossos jogos. Sabadão de muitos jogos na grade, muitos jogos do Campeonato Brasileiro para a gente conversar sobre. Bom, a gente começa aqui às 4 horas da tarde pela Copa do Brasil. O Juventude recebe em casa o Internacional, o jogo da volta aí dessa fase da Copa do Brasil. O Juventude que venceu o Inter, né, no jogo passado, né, no jogo da ida por 2-1, que culminou aí também no desligamento do técnico do Internacional. E o Inter vem aí para essa partida com uma desvantagem de pelo menos um gol aí contra o Juventude. No mercado de escanteios, galera, o Juventude tem uma média aqui entre marcados e sofridos de 10,5 em escanteios dentro da Copa do Brasil, uma média de 5 escanteios a seu favor e de 5,5 em oportunidades cedidas. Uma equipe que tem médias bem equilibradas aí dentro da Copa do Brasil, marca quase a mesma quantidade de escanteios que cede mais em escanteios do que marca na competição, mas é uma equipe bem equilibrada. Pelo lado do Internacional, visitante, né, nesse jogo aqui, nós temos um Inter com estatísticas bem abaixo aí dentro da competição. Tem uma média de 3,9 em escanteios marcados e de 3,6 em oportunidades cedidas, dando uma média de 7,5 em escanteios entre marcados e sofridos. Então, esse jogo aqui, a gente tem o Internacional que não tem médias interessantes para a gente trabalhar, se a gente pegar a parte estatística dessa partida, mas nós temos aqui um jogo de Copa, um jogo classificatório, consequentemente também um jogo eliminatório, em que o Internacional, obviamente, deve buscar o seu ataque. Então, nesse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é buscar pelo menos 8 escanteios nessa partida. O acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é o que eu deixo para Juventude e Internacional. Bom, e agora pelo Campeonato Brasileiro, nós temos também às 4 da tarde o Bahia recebendo em casa, em Salvador, o Cuiabá, dois times que estão em lados opostos da tabela de classificação. O Bahia é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro e recebe o Cuiabá, que está na 16ª colocação do campeonato. Mostrando aqui a tabela de classificação, a gente vê que o Bahia briga na parte de cima da tabela de classificação, brigando inclusive ali pela liderança do campeonato. O Botafogo, nesse momento, é o líder do campeonato com 33 pontos e o Bahia está na 4ª colocação com 30 pontos conquistados. Apenas 3 pontos separam aí o líder do campeonato do Bahia neste momento. O Cuiabá briga aqui na parte de baixo da tabela de classificação, brigando para se permanecer longe aí da zona de rebaixamento, tem 2 pontos de diferença para o Corinthians, que é o primeiro colocado dentro do Z4, e briga aí para se afastar cada vez mais. Então, aqui nós temos 2 times que estão em lados opostos, mas brigando por objetivos dentro do Campeonato Brasileiro. No mercado de escanteios, o Bahia jogando dentro de casa tem uma média de 9 escanteios entre marcados e sofridos, e o Cuiabá tem uma média de 9,7 jogando como visitante dentro do Campeonato Brasileiro, também entre marcados e sofridos. Mas aqui a gente tem dois pontos, né, para destacar. Nós temos o Bahia, que tem uma média de 5,7 em escanteios a favor, sendo a equipe que mais marca em escanteios jogando dentro de casa do que cede em oportunidades, e um Cuiabá que cede muitas oportunidades como visitante dentro do Campeonato Brasileiro, tendo uma média aí de 6,1 em escanteios cedidos dentro da competição. Nesse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é buscar pelo menos 8 escanteios, o acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é o que eu deixo para Bahia e Cuiabá. E dando continuidade aos jogos desse sábado pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Cruzeiro recebe em casa o Bragantino, duas equipes que estão na primeira metade da tabela de classificação. Um jogo que também acontece às 4 horas da tarde. O Cruzeiro é o 6º colocado do campeonato e recebe
o Bragantino ali na 9ª colocação do campeonato neste momento. Nós temos aqui o Cruzeiro com 26 pontos conquistados até aqui, 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas dentro da competição, e o Bragantino com 22 pontos até aqui conquistados dentro do Campeonato Brasileiro. No mercado de escanteios, duas equipes interessantes para a gente aí no mercado de cantos. O Cruzeiro tem uma média de 11,4 entre marcados e sofridos dentro da competição, tendo boas médias a seu favor e também oportunidades cedidas ao adversário. Os jogos do Cruzeiro costumam ser jogos para escanteios e também os jogos do Bragantino costumam ser jogos para cantos. Então aqui nós temos duas equipes dentro da competição que marcam muito em escanteios, cedem também bastante em oportunidades. Nós temos aqui uma boa oportunidade para a gente levar para o live e tentar pegar algumas linhas aqui nessa partida. A minha sugestão para vocês, a gente consegue ver aqui as linhas que o Cruzeiro e o Bragantino mais cumprem dentro da competição. O over 9,5 bateu em 60% dos jogos dessas equipes e o over 8,5 bateu em 80% dos jogos das duas equipes dentro da Série A. Então, a minha sugestão para vocês é levar para o live, levar para o ao vivo e buscar pelo menos 9 escanteios nessa partida, ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos, é o que eu deixo para Cruzeiro e Bragantino. Agora, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo da Paraíba recebe em casa o Confiança, duas equipes que estão em lados opostos da tabela. O Botafogo é o 4º colocado da competição nesse momento e recebe o Confiança, que está na 14ª colocação da competição. Nós temos aqui um Botafogo com 24 pontos conquistados, empatado ali com o São Bernardo e também com a Ferroviária. O São Bernardo na 3ª colocação e a Ferroviária na 5ª colocação do campeonato. E vai receber um Confiança que tem 11 pontos conquistados aí dentro do campeonato. Tem 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas na competição. Nesse jogo aqui, no mercado de escanteios, nós temos um Botafogo com uma média entre marcados e sofridos de 9,9 em escanteios e um Confiança com uma média de 8,2 entre marcados e sofridos na condição de visitante dentro da Série C. Para esse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é buscar pelo menos 8 escanteios no live, no ao vivo, para Botafogo da Paraíba. O acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é o que eu deixo para Botafogo e Confiança. E o nosso último jogo de hoje fica por conta da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport recebe em casa o América Mineiro, duas equipes aqui que estão ali na parte de cima, né, no G4, classificatório para a Série A do ano que vem. Se a gente olhar aqui a tabela de classificação, apenas 2 pontos separam aí o Sport do América Mineiro, inclusive separa também do Santos, que é o líder do campeonato. Nós temos o Sport com 23 pontos conquistados e o América aqui na vice-liderança da competição, com a mesma pontuação do Santos, com 25 pontos conquistados até aqui. No mercado de cantos, nós temos um Sport jogando dentro de casa com uma média bem interessante para a gente em escanteios dentro da competição. Uma equipe que tem uma média muito alta em escanteios marcados e também uma média bem alta em escanteios cedidos jogando dentro de casa, o Leão da Ilha. E o América Mineiro, quando joga como visitante, não é uma equipe que marca tantos escanteios assim, mas cede mais em oportunidades do que propriamente dito marca em escanteios. Para esse jogo aqui, a minha sugestão é buscar pelo menos 9 escanteios nessa partida. O acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos, é o que eu deixo para Sport e América. Bom, galera, então é isso. Essas são as minhas análises, as minhas sugestões para vocês neste sabadão de muito campeonato brasileiro. Espero ter conseguido aí auxiliar você nos seus jogos, nas suas análises, nas estatísticas para este sabadão. E no mais, eu conto aí com a sua participação, com a sua colaboração aqui para o crescimento da gente dentro da plataforma, para você fortalecer o nosso canal aqui, o nosso trabalho dentro do YouTube. Conto com o seu like, conto com a sua inscrição se você ainda não é inscrito e conto também com a sua participação direta aí nos comentários para a gente interagir também nessa parte dos comentários, fechou? No mais é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo de palpites.